Oi, gente, tudo bem? Vamos agora falar sobre leitura e escrita. Nós já falamos isso em outras aulas, mas eu gostaria de retomar, já que vocês estão no nível avançado, é sempre bom retomar esse mesmo tema para deixar bem claro isso. Começando falando primeiro sobre a leitura, né? Para dominar melhor um idioma, deve-se adquirir o costume de ler e escrever para aquisição e fixação dos novos vocabulários. Porém, em um nível mais avançado do aprendizado, é necessário saber ler um texto de modo crítico. E aqui que está o primeiro ponto: ler o texto de modo crítico e não apenas fazer a sua leitura superficial. Segundo Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, antes de que nós leiamos a palavra, ou seja, leiamos um texto, devemos primeiro ter uma leitura do mundo. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Ou seja, a leitura desta, ou seja, a leitura da palavra, a leitura do texto, não pode prescindir, não pode rejeitar, né, que isso é uma continuidade da leitura daquele, ou seja, da leitura do mundo. Então, a leitura do texto, a leitura da palavra, ou seja, o entendimento, a interpretação do texto, ele é uma continuidade da visão que a gente tem de mundo, da leitura que a gente faz do próprio mundo. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica na percepção das relações entre o texto e o contexto. O que o educador aqui está querendo dizer? Então, assim, antes de que nós possamos ler um texto de modo crítico, primeiro nós temos que ter uma visão de mundo específica. Só que aí tem um detalhe muito importante. Primeiro, eu sou brasileiro. Eu tenho uma visão de mundo de um brasileiro do estado de São Paulo que mora no litoral de São Paulo. Ou seja, essa é a minha visão de mundo. Eu não tenho a visão de mundo de um brasileiro que mora no nordeste do país, ou da visão de mundo de um carioca, alguém que mora no Rio de Janeiro. Muito menos uma visão de mundo de alguém que mora na América Central, alguém que mora na Costa Rica. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu consigo entender um pouco melhor a visão de mundo de um costarriquenho? Sim, porque eu já fui para Costa Rica, já fiz intercâmbio na Costa Rica. Ou seja, eu tive relações com pessoas na Costa Rica, ainda tenho relações com pessoas na Costa Rica. Então, isso me fez compreender um pouco da visão de mundo costarriquenha. Ou seja, se eu vou ler ou escutar algo que um costarriquenho está dizendo, eu vou entender muito melhor o que ele de fato está dizendo. Porque antes de que eu entenda o que ele está sendo dito, eu já consigo entender um pouco mais da visão de mundo dele. Agora imagine sobre um espanhol ou um português, né? Eu tenho a mesma visão de mundo dele? Não. Eu vivi na Europa? Não. Já fui alguma vez para a Europa? Ainda não. Então, se um europeu está falando alguma coisa sobre a cultura dele, falando sobre a política, eu vou conseguir entender a partir do ponto de vista dele? É muito difícil. Por quê? Porque eu tenho a visão de mundo de um latino, brasileiro, morador do estado de São Paulo. Então, assim, não quer dizer que eu não possa dar uma opinião, não quer dizer que eu não possa construir um pensamento crítico em cima disso, mas primeiro existe uma visão de mundo. E falando do aprendizado do idioma, né, fazendo uma paráfrase dessa citação, para efetivamente entender o português brasileiro como ele é falado, sem as limitações do português comercial apenas, é necessário imergir na cultura brasileira, entender a visão de mundo dos brasileiros para então poder entender efetivamente sua linguagem. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu digo português comercial, é o português usado apenas no mundo dos negócios. Ou seja, você pode talvez não ser totalmente fluente em português, você pode não dominar o português da sua maneira mais ampla, né? Mas isso não impede de que você trabalhe com português. Ou seja, você sabe entender um texto em português, você sabe fazer um relatório em português, você sabe enviar um e-mail em português, sabe atender uma chamada, entender o que o cliente quer em português e responder a ele em português, inclusive fazer o relatório e os pedidos para os seus colegas de equipe ou seus superiores, tudo em português. Consegue fazer isso? Beleza. Não é necessário ter um português totalmente fluente. Só que assim, pensando no nível de uma aprendizagem mais avançada do idioma, é necessário a gente ir um pouco mais além.
Ou seja, você consegue ter esse português no mundo dos negócios? Sim. Mas quando você entende a cultura da, do local, do local do idioma que você quer aprender, aí sim você consegue ser ainda mais fluente. Aí sim você consegue entender as estruturas da linguagem e por que os brasileiros falam de determinada maneira. Eu disse aqui sobre a imersão dentro do idioma, né, a imersão cultural, mas aí temos um problema, né? Porque para adquirir essa nova visão de mundo, muitos optam por fazer um intercâmbio dentro da nova cultura, viajar ao Brasil, viver um tempo como os brasileiros, como eu fiz na Costa Rica. Ou seja, eu vivi um tempo entre os costarriquenhos. Fui 3 vezes na Costa Rica e na minha terceira vez eu fiquei 50 dias na Costa Rica. Ou seja, de fato, foi um intercâmbio cultural. Fiquei na casa de alguém que é da Costa Rica, da casa de uma família, vi como essa família vive, quais são as relações de trabalho também dessa família, as relações sociais. Ou seja, dentro disso, foi um intercâmbio. Eu posso considerar isso um intercâmbio. Mas todo mundo tem a disponibilidade para fazer esse intercâmbio? E todo mundo tem esse dinheiro para fazer esse intercâmbio? Não. É fato que nem todos têm essa disponibilidade ou dinheiro necessário para fazer o intercâmbio. Mas tem uma coisa. Eu consigo, por exemplo, entender como um norte-americano vive, como o estadunidense vive, qual é a visão de mundo dele. Eu consigo entender, talvez, quais são as relações pessoais dele. Talvez não na profundidade, como se eu estivesse vivendo lá, mas eu consigo ter uma noção. Como eu posso conseguir ter essa noção, né? A tecnologia. Felizmente, a tecnologia nos auxilia com a aquisição dessa nova visão de mundo, né, que está repleto de outros novos mundos. Quando eu falo repleto de outros novos mundos, é no sentido de que existe a visão de mundo de um brasileiro. Existe o que é viver como um brasileiro, mas existe o que é viver como um brasileiro nordestino, como um brasileiro carioca, como um brasileiro paulista ou paulistano, como um brasileiro gaúcho. Ou seja, existem vários mundos dentro de um contexto maior, né? E nós temos à nossa disposição músicas em português, livros, notícias, séries em português, filmes e amizades com nativos brasileiros e muitas coisas mais que nos permite imergir nessa nova cultura. Ou seja, se vocês querem fazer uma imersão maior dentro da cultura brasileira, não é necessário fazer um intercâmbio físico, um intercâmbio cultural físico. Não é necessário necessariamente, ou um intercâmbio acadêmico que seja, né? Quando eu digo que não é necessário, se vocês têm essa oportunidade de fazer esse tipo de intercâmbio, façam, vale muito a pena. Mas se vocês não têm essa possibilidade, existem muitas coisas na internet que ajudam a vocês adquirirem esse contexto. Inclusive, fazendo amizades com nativos brasileiros. Existem muitas plataformas de idiomas, né, plataformas de intercâmbios online, que ajudam, né? Que ajudam muito. Você constrói uma amizade com alguém, você pergunta como é a rotina dessa pessoa, você fala da sua rotina para essa pessoa. Enquanto a pessoa conhece a sua visão de mundo, você conhece a visão de mundo da outra pessoa. Então, é muito interessante. E não, eu não estou falando de um Tinder online, ok? Estou falando de fato de aplicativos de intercâmbio online. Agora, se vocês querem usar como Tinder, aí é opção de vocês. E assim, a gente vai ter o poder de imergir nessa nova cultura, né, e ter contato com o idioma mais real. Não apenas um idioma tão acadêmico, né, que é um idioma, uma linguagem muito específica, ou um idioma laboral, uma linguagem laboral, para o mundo dos negócios apenas. Não, para além dos mundos dos negócios, para além do mundo acadêmico, vocês vão conseguir ver como é o idioma falado no dia a dia dessa pessoa. Como essa pessoa, quais são as gírias dessas pessoas, quais são talvez os palavrões dessas pessoas, quais são as questões dessas pessoas. Por que as pessoas veem tal coisa como um problema e tal coisa talvez não seja uma questão tão relevante que provavelmente para o país de vocês seja? Não sei, é o contexto. E isso se reflete na linguagem também. Tudo bem, gente? Então essa é a primeira parte da aula. E na segunda parte eu vou falar sobre, de fato, o texto em si. Então agora primeiro eu estava falando muito de uma parte mais teórica, sobre visão de mundo, né? Ou seja, como através das visões de mundo nós conseguimos fazer uma leitura específica do texto. Então quando eu estou lendo, quando eu falo leitura e escrita, eu também estou falando de comunicação, tá? Porque numa leitura, se eu escuto um brasileiro dentro de um vídeo, estou fazendo uma leitura daquela situação, né? Não estou falando apenas de leitura de papel, tá bom? Ou de uma leitura de um artigo, de livros, não, estou falando de leitura
de quando você recebe o idioma. E a escrita, eu estou falando não apenas de escrita no papel, mas escrita de quando você expressa o idioma. Então, mais do que leitura escrita, seria como você recebe o idioma e quando você expressa esse idioma. E claro, como eu posso aprimorar isso se eu entendo de fato a visão de mundo dessa cultura, que eu quero receber o idioma dela e a cultura da qual eu quero expressar o idioma também. Tudo bem, gente?